Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Poliana, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal, sou auditora, sou formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduada em Auditoria Governamental e mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Lavras, também em Minas Gerais. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre organizações criminosas. Então, nós vamos bater um papo sobre os principais aspectos da Lei 12.850 de 2003. Para a gente começar a falar de organização criminosa, nós vamos fazer um retrospecto, né? Daquilo que foi tratado de organizações ou associações criminosas no nosso direito penal até a gente chegar nessa Lei 12.850 de 2013. Bom, nós tivemos, então, em 1995, a Lei 9034, que tratava de prevenção e repressão às organizações criminosas, mas sem conceituar o que seriam essas organizações, né? Então, reprimia as ações de organizações criminosas, mas não trazia conceituação do que seria. Em 2003 e 2004, a gente teve a ratificação da Convenção de Palermo, que foi promulgada por meio de um decreto aqui no Brasil. E aí a Convenção de Palermo, ela trazia a definição do que seria organização criminosa com base, né, em grupos estruturados para praticar, compostos por 3 ou mais pessoas, para praticar infrações graves, né, com vínculo de estabilidade e permanência. Foi a primeira ideia que se teve, então, do que seria organização criminosa, para além daquele delito que a gente tinha até então de banda ou quadrilha lá no Código Penal, que, né, depois veio a ser chamado de associação criminosa, mas que não é a mesma coisa que a organização criminosa. Pois bem, quando foi em 2012, houve um questionamento no STF, com base num delito aí de lavagem de dinheiro, crime da mala, né? Sobre o que seria organização criminosa, se o fato do decreto trazer alguns aspectos, né, da Convenção de Palermo quanto à prevenção e repressão das organizações criminosas, mas não havia uma definição do tipo penal. Então, veio esse questionamento do STF do que seria organização criminosa, de como que ela seria conceituada. Então, a gente teve, em 2013, a promulgação da Lei 12.850, né, a publicação da Lei 12.850, que foi a que definiu efetivamente, lá com base nos termos da Convenção de Palermo, o que é organização criminosa no Brasil. Então, lá na Convenção, a gente tinha noção do que era grupo criminoso organizado, né? Falava que era o grupo estruturado por 3 ou mais pessoas, que tinha que existir a determinado tempo, ou seja, tinha que dar a ideia de permanência, de estabilidade, e que tivesse o condão de quê? De algum benefício econômico ou outro benefício material. Então, a ideia da Convenção é que a organização criminosa estava ligada ao quê? A finalidade, ao dolo específico da percepção de vantagem, né? Da percepção de vantagem econômica ou de vantagem material. Trazia lá a conceituação de infração grave, que é uma infração que era punida com pena de privação de liberdade, né? Cuja pena máxima não fosse inferior a 4 anos, e aí falava que o grupo estruturado era aquele grupo que era formado de maneira não fortuita, ou seja, um grupo que era estável. Mesmo que não tivesse função definida para cada membro, esse grupo tinha que ser caracterizado pela divisão de tarefas. Pois bem, a lei, com base nesses conceitos, ela trouxe lá logo no seu artigo 1º, né, parágrafo 1º, a conceituação de organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, então ela foi além da convenção, né? A convenção tratava 3 ou mais, a lei definiu que seriam 4 ou mais pessoas. Estruturalmente organizado, com uma hierarquia, com divisão de tarefas, né? Mesmo que informalmente, não precisa da organização criminosa estar lá registrada, né? Na junta comercial, não é isso. Se é uma associação com finalidade ilícita, né? Uma união de pessoas para praticar ilícitos penais, a ideia é que ela seja informal mesmo, mas mesmo nessa informalidade, caracterizada pela divisão de tarefas.
e com o objetivo de obter qualquer vantagem. Então, não necessariamente vantagem econômica. Percebam, pela Lei 12.850, se aquela união de pessoas para praticar ilícitos penais, se ela tem o intuito de obter qualquer vantagem, seja patrimonial, seja material, seja qualquer tipo de vantagem, não necessariamente econômica nem material, pode se caracterizar a organização criminosa. Mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, enquanto a convenção falava em não inferior a 4, ou seja, abrangia também os 4 anos, a lei trouxe superior a 4 anos. Ou então, que sejam de caráter transnacional, envolvendo mais de um país, e aí para essas infrações que envolvem mais de um país, é desnecessário que a pena seja superior a 4 anos, né? E aí, a gente sabe que essa lei também se aplica às infrações transnacionais, né? Começadas no país, que o resultado deva se dar no exterior ou se dê no exterior, e aí é desnecessário que sejam 4 ou mais pessoas, e também as organizações terroristas, que são aquelas voltadas para atos de terrorismo, né? Definidos em lei. Bom, a gente está vendo aí, então, que a organização criminosa ela se caracteriza pelo concurso necessário de agentes. Quando a lei fala em 4 ou mais pessoas, ela obriga, então, que haja mais de um, né? Mais de um infrator, mais de um agente, para que seja caracterizado os crimes praticados por organização criminosa. Mas não é só isso, é um concurso necessário qualificado, porque ele estabelece o número mínimo de agentes, né? Que é 4 ou mais. A gente tem outros delitos de concurso necessário que estão previstos. A gente tem lá no artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação criminosa para fins de tráfico de drogas, né? Ou para fins de prática de crimes relacionados a drogas, que lá são 2 ou mais agentes. E a gente tem a associação criminosa, que está lá no artigo 288 do Código Penal, que são 3 ou mais agentes. Qual que é a diferença de organização criminosa para a associação criminosa, para a associação para o tráfico de drogas e para o concurso de pessoas? Primeiro, qualquer desses três tipos de associação para o tráfico de drogas, associação criminosa lá do Código Penal, ou a organização criminosa, que é do artigo 1º, parágrafo 1º aqui, da Lei 12.850, elas se diferenciam do concurso de agentes pela estabilidade e permanência. O concurso de agentes, aquele lá do artigo 29 do Código Penal, né, quando diz que responde pela infração todo aquele que concorre para ela e responde pela infração na medida de sua responsabilidade ou de sua culpabilidade, lá está se tratando de um concurso eventual de agente. Aquelas pessoas, elas se unem com comunhão de desígnios para a prática daquele ou daqueles ilícitos definidos. Pronto, ele é eventual, se uniram, foram lá praticar os delitos, cada um vai para o seu lado. No caso da associação criminosa, da organização criminosa ou da associação para o tráfico de drogas, o requisito essencial, né, para sua existência é não haver essa eventualidade. Então, é uma associação que, mesmo que ela haja sido constituída há pouco tempo, não tem tempo definido na lei brasileira, considera-se associação aquela que está constituída há certo tempo, como está lá na Convenção de Palermo. Não, a lei nossa não trouxe isso. Não precisa estar caracterizada há certo tempo, tem que ter a intenção, né, de estabilidade e de permanência. Então, mesmo que ela tenha sido constituída hoje, tem que ter esse caráter, essa intenção duradoura. Não foi constituída só para traficar hoje, não foi constituída só para explodir aquele determinado caixa de banco, né, ou caixas eletrônicos, não foi só para praticar esse sequestro. Então, ela tem uma ideia de perpetuação, né, de permanência no tempo, de estabilidade. Nós vamos constituir uma organização criminosa que vamos ser especializados em lavagem de dinheiro de outras organizações, ou que vamos ser especializados no envio de divisas ilícitas para fora do país, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, né, ou de pessoas.
para fins de prostituição, enfim. Mas tem essa ideia de perpetuar, né, no tempo, de não ser esse caráter eventual. Então, esse é o primeiro traço diferenciador, a questão da estabilidade e permanência. E aí, quando a gente vai diferenciar entre elas, quando a gente fala lá no artigo 35 da Lei de Drogas, é a associação de duas ou mais pessoas, mas para fins específicos de praticar crimes que estão lá relacionados na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, né? Então, é para fim específico de crimes de tráfico de maquinário, tráfico de drogas, de financiamento do tráfico, e as outras condutas estão lá descritas, né, como crimes relacionados a ilícitos relacionados a drogas. Quando a gente fala lá no 288, que é a associação criminosa, são 3 ou mais pessoas que também têm esse caráter de estabilidade e permanência, mas não tem essa ideia de organização, de ordenação, de divisão de tarefas, de ser um grupo estruturado em que cada um tem um papel definido. Não, a associação criminosa, eles se associam com vínculo sim de estabilidade e permanência lá para explodir caixa eletrônico, né? Todos eles estão lá explodindo caixa eletrônico, todos estão cuidando da divisão do dinheiro, todos estão cuidando depois de distribuir esse dinheiro aí, tentando, né, o que a gente chama de embranqueamento do dinheiro, né, lavagem do dinheiro, tornar esse dinheiro como se tivesse vindo de uma fonte ilícita. Aqui na organização criminosa, além de serem 4 ou mais agentes, de ter tempo mínimo das infrações que eles praticam, né, são só aquelas infrações com pena superior a 4 anos, tem também essa questão da estruturação e da divisão de tarefas. Então, há aquele específico que cuida da divisão do dinheiro, há aquele específico que estabelece quais as agências bancárias de quais as cidades que vão ser atingidas, há aquele que é o responsável pelo depósito desse dinheiro em contas, pelo envio desse dinheiro exterior, né? Há os chamados bunkers, enfim, tem essa organização estruturada. E aí, um outro ponto que é importante a gente salientar aqui é que mesmo aquele que faz parte da organização criminosa por interposta pessoa, o que é isso? Aquele que tem um laranja, né? Que não vem alguém para que faça parte da organização criminosa em nome dele, mesmo esse que tem alguém que é nomeado, alguém que faz parte da organização criminosa em nome dele, esse também é considerado como parte dessa organização criminosa. Então, a gente tem, dentro dessa lei, o objetivo da lei 12.850 não é trazer os crimes, porque ela já fala, né? A organização criminosa, aquela que se associa, né? Que tem a associação de pessoas, ou seja, uma união livre, espontânea de pessoas, para praticar infrações penais graves, que são aquelas com pena máxima superior a 4 anos. Mas ela traz também alguns tipos penais dentro dessa lei, né? Que é o próprio fato da pessoa constituir a organização criminosa, mesmo que não tenha havido a prática de nenhuma infração, só o fato de ter constituído essa organização criminosa para a prática de crimes, ela já é prevista em lei como crime, o tipo penal que traz uma pena de reclusão de 3 a 8 anos. E a gente tem as figuras equiparadas, né? Quem impede ou embaraça a investigação criminal para descobrir a associação criminosa também responde pela mesma pena, né? É um tipo penal especial que então engloba tanto o falso testemunho quanto a coação ou a fraude processual. Então, se foi um falso testemunho com o dolo, com o intuito específico de embaraçar a investigação criminal para ocultar uma organização criminosa, a pessoa não vai responder pelo delito do falso testemunho no Código Penal. Ela vai responder pela promoção, pela figura equiparada de promoção, né, de organização criminosa, que é a figura do artigo 2º dessa lei. E aí a gente tem a causa de aumento de pena, que é se houver o emprego de arma de fogo na constituição dessa organização criminosa. Pelo que o STF e o STJ, né, os tribunais superiores entendem que é indispensável que haja apreensão dessas armas utilizadas. Só o fato de haver a utilização de armas na constituição da organização criminosa já dá o ensejo dessa causa de aumento de pena. Tem também o agravamento da pena para aquele que exerce a
atividade de comando, né? Quem é o chefe, quem é o cabeça, quem está chefiando a organização criminosa. E depois a gente tem também causas de aumento de pena, que é participação de criança ou adolescente. Aí a gente tem lá no ECA, né? No artigo 2º, a definição do que é criança, do que vem a ser adolescente. A gente tem também aumento de pena se tiver participação do funcionário público, né? Que se vale da condição de funcionário público para integrar a organização criminosa e praticar infração. Então, veja bem, não basta ser funcionário público e integrar a organização criminosa. Para ter essa causa de aumento de pena, ele tem que usar dessa condição de funcionário público para a prática da infração. Então, aquelas fraudes lá em licitação, se são praticadas por uma organização criminosa, que tem um funcionário público dentro dessa organização, e ele se vale dessa condição de funcionário público para auxiliar a organização criminosa, é cabível esse aumento de pena. Policiais que integrem organizações criminosas, né, para tráfico de armas, tráfico de drogas, para tráfico de pessoas, para grupos de extermínio, sendo a finalidade da organização criminosa agir como grupo de extermínio, para assalto, enfim, de caixa forte, seja qual for a infração penal, né? Se ele se vale dessa condição para favorecer a organização criminosa, também tem aumento de pena. E aí é importante a gente lembrar que funcionário público, toda vez que uma lei penal, toda vez que um tipo penal, toda vez que uma causa de aumento traz o conceito de funcionário público, é aquele conceito de funcionário público amplamente considerado, que é aquele do 327 lá do Código Penal. Né? É funcionário público quem está imbuído de função pública, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Então, quem está exercendo cargo ou função na administração pública, mesmo que de maneira temporária e mesmo que seja gratuitamente, é considerado funcionário público para fins penais. Então, está abrangido por causas de aumento, e aqueles tipos penais que são tipos penais próprios de serem praticados por funcionário público também podem ser praticados por essas pessoas, né? E aí a gente tem também causa de aumento de pena para as redes criminosas, né? Quando essa associação criminosa ela integra uma rede com outras associações. Então eu tenho associação de tráfico de armas, tem essa associação aqui que é responsável por lavagem de divisas, tem essa associação aqui que é do tráfico de medicamentos, essa associação que é de tráfico de órgãos, enfim, a gente tem toda uma rede criminosa, né? Prostituição, lenocínio, né? Ou tráfico de pessoas para variados fins. A gente também tem uma causa de aumento de pena que é para essas redes criminosas, né? São as associações que são integradas. E, enfim, a gente tem aí também, né, outros aspectos dentro dessas causas de aumento de pena. Também é interessante a gente salientar, né, quando a gente fala de ORCRIM, né, das organizações criminosas. A gente tem o principal mote, né, dessa lei das organizações criminosas é um instituto que é muito falado, que é a delação premiada ou a colaboração premiada, e a gente também tem a questão da infiltração, né, dos agentes infiltrados que trabalham, e aí é relevante também a gente discutir aqueles crimes que podem ser praticados, né, por esses agentes, e aí a questão da exigibilidade de conduta diversa também a gente vai tratar um pouquinho sobre. Mesmo a legítima defesa e algumas exclusões de ilicitude. Bom, então, a gente tem lá no artigo 3º, falando, né, da questão da investigação e dos meios de obtenção de prova. A gente tem lá no artigo 3º, quando traz o seguinte: em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros meios já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Quer dizer, além daqueles meios de obtenção de prova que estão lá previstos no Código de Processo Penal, né, prova documental, testemunhal, além da lei da interceptação telefônica, que também é meio de prova, a gente tem aqui, dentro da lei da organização criminosa, alguns meios que são específicos para a investigação desse tipo de delito. E aí, o primeiro meio de obtenção de prova é justamente, lá no inciso 1º, a colaboração premiada. E aí, é importante a gente entender a diferença entre delator e colaborador.
A gente fala em delação, e aí foi o nome que ficou, né, consagrado aí, o nome que se traz, né, que a gente vê a mídia falando, delação premiada, fulano é delator, né, o tal empresário vai delatar. A gente teve aí, nesse caso de corrupção envolvendo a Petrobras, a gente teve diversos acordos de colaboração premiada que foram firmados, e aí trouxe aos delatores, né? A gente tem o próprio Léo Pinheiro, que está aí sendo tratado nesses dias novamente pela mídia, né? Na questão da colaboração premiada, envolvendo a OAS, envolvendo o ex-presidente Lula, lá sobre o triplex, né? Do Guarujá, que teria sido dado em troca de favores, de questão de corrupção. Aí ele é tratado como delator, né? Na verdade, o Instituto, ele se chama Instituto da Colaboração Premiada. Por quê? Porque a colaboração ela é mais abrangente do que uma mera delação. A gente tem a figura da delação, a gente tem a figura da delação premiada em outros, né, tipos penais, na própria figura da extorsão mediante sequestro, a gente tem a figura da delação premiada, né? Aquele que colabora para que seja localizado ou a vítima ou o produto da infração, né? Ou que sejam presos os outros membros, ele tem benefício da diminuição de pena. Então, a gente, né, não é a lei das organizações criminosas, não é a única a tratar dessa questão de delação, né, do delator, daquele que colabora com as investigações. A colaboração ela é mais abrangente, né? Ela pode trazer mais de um resultado, né? Então, é aquele que voluntariamente, né? E seguindo os trâmites legais que estão depois lá no artigo 4º, ele colabora em qualquer fase da persecução criminal com as investigações, levando à identificação de um membro ou mais membros da organização criminosa, levando então a localização do produto de crime, enfim, né? Ou em se tratando aí de organização criminosa relacionada ao sequestro, a localização das vítimas, tendo um ou mais desses resultados, ele pode ter os benefícios que podem chegar, inclusive, ao acordo de não persecução penal. Né? O Ministério Público pode firmar com esse colaborador o acordo de que não vai ajuizar sequer ação penal contra ele. E por isso a gente trata como colaboração premiada, porque é mais abrangente do que uma mera delação. Pode levar a mais de um resultado, e os benefícios também, eles são proporcionais aos alcances, né? Aos resultados que essa colaboração efetivou. Vejam bem, a colaboração ela é um meio de obtenção de prova. Por quê? Quando firma lá um acordo de colaboração premiado e ele está condicionado depois a alcançar aqueles resultados que o colaborador prometeu, as provas ainda não foram colhidas. É para, a partir dessa colaboração, a autoridade policial, né, o Ministério Público, irem atrás dessas provas, então, elementos de informação, né, que se tornaram provas, que foram informados pelo colaborador. Até então, o que o colaborador faz é contar, né? Olha, a gente teve mesmo participação de determinado agente político, foi entregue para ele propina, é entregue regularmente propina, a cada mês a gente entrega lá uma mala com R$5.000, é entregue neste ponto determinado. Ele também pede dinheiro para isso, são entregues joias para a mulher dele, a gente entregou uma lancha, né, uma casa num paraíso, aí paradisíaco, a conta em paraíso fiscal, e aí esse é o caminho. Então, quando ele determina isso, qual que é o próximo passo depois que o Ministério Público celebra esse acordo e a autoridade judiciária homologa? É correr atrás dessas provas, né? E aí, se essa colaboração não tiver sido verdadeira, e se esse colaborador ele falou, mas depois ele não consegue entregar nada daquilo que ele prometeu para o Ministério Público, para a autoridade policial, vai ter validade esse acordo? Sim, não. A que ponto pode chegar esse acordo? Quais são os limites da colaboração premiada, né? Quais são os requisitos para que essa colaboração premiada ela ocorra? Bom, a gente tem lá na lei mesmo, né? A partir do artigo 4º definindo que o juiz pode,
Em qualquer fase da persecução, né, o juiz pode, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, então é o primeiro benefício elencado, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituir essa pena pela pena restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente. Olha, um dos requisitos para colaboração é ela trazer realmente resultados, então não basta prometer. Aquilo que foi prometido tem que ser cumprido, tem que então haver resultados, né? E aí, como que se mede esses benefícios aqui, a partir do momento que o Ministério Público prometeu e que o juiz é apenas um homologador, né? É com base na eficácia, né? No grau de atingimento das metas que foram prometidas. Prometeu entregar lá o político e rastrear o dinheiro. Conseguiu rastrear o dinheiro? Apenas o dinheiro? Ele não cumpriu 100% com o acordo de colaboração, né? Mas então, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração venha um ou mais dos seguintes resultados. E aí, com base nesses resultados que são elencados aqui nos incisos do artigo 4º, é que o Ministério Público vai ofertar o benefício, seja ele o perdão judicial, seja a redução de pena, seja a substituição dessa pena pela restritiva de direitos. Então, o Instituto da Justiça Negocial sendo trazido para o processo penal. A gente tem aqui, então, Ministério Público de um lado, de outro lado, colaborador, né? Sempre assistido pelo seu defensor, né? Para ter validade, a colaboração premiada, é obrigatória a presença do defensor, do colaborador, né? Nesse ato de celebração do acordo. E esse acordo ele tem que atender, então, a voluntariedade, né? Ele tem que ser voluntário, não necessariamente espontâneo, né? O que quer dizer isso? Não precisa necessariamente que seja o colaborador quem procure a autoridade, né? O Ministério Público ou o delegado de polícia, né? Já foi entendido aí, tem no último informativo do STJ que o delegado de polícia ele pode celebrar também acordo de colaboração premiada. Mas desde ele não necessariamente precisa que esse colaborador procure o Ministério Público para celebrar. Pode ser o Ministério Público que oferta esse acordo de colaboração premiada, desde que não haja coação moral ou física para que o colaborador aceite. Então não pode ser por meio de chantagem, não pode ser por meio de coação moral, né? Irresistível ou resistível, que o colaborador tem que firmar esse acordo. Não, tem que ser de maneira voluntária, desimpedida. Mesmo que não seja espontânea, ou seja, mesmo que não seja ele que procurou, mesmo que ele tenha sido provocado, né? Tenha sido instigado, incitado pelo Ministério Público a colaborar, essa colaboração tem que se dar de maneira voluntária. Não pode haver nenhum tipo de coação para que essa colaboração tenha validade. Ela também tem que ser regular, né? Não pode atentar contra nenhum princípio do direito. E ela tem que ser legal também, ela tem que ser abarcada, né, pela legalidade. Não pode ser nenhum ato ilegal, não pode atentar contra nenhum direito ou garantia do colaborador. E ela pode ocorrer em qualquer fase da persecução penal, né, da instituição criminal. Qual que é o papel do juiz? Então, o juiz ele homologa os termos desse acordo, dessa justiça negocial, né? O que ele vai verificar, então? Se houve paridade de armas. Não é um dos princípios processuais penais? E esse acordo não tem que ser legal, né? Não tem que atender o princípio da legalidade. Então, o juiz está lá para homologar, verificando se teve regularidade, se realmente a colaboração foi voluntária, se essa colaboração é efetiva, se aquilo que o colaborador prometeu, se ele entregou, né? Se esses resultados que estão aqui elencados no artigo 4º da 12.850, se eles realmente foram alcançados. Uma vez que estejam presentes, né, esses requisitos elencados aqui, que é a colaboração efetiva, voluntária, da qual venham os resultados, um ou mais desses resultados aqui, o papel do juiz é homologar, é só verificar a regularidade e homologar. O juiz não tem participação. Uma vez que ele percebe que foi dado ao colaborador, né, o direito
a colaborar espontaneamente, né, ou melhor, voluntariamente com essa investigação, que ele não foi coagido de nenhuma maneira, uma vez que o juiz percebe que ali foram atendidos os requisitos formais, os requisitos processuais, ou seja, que essa colaboração ela foi prestada com a assistência de um defensor para o colaborador, né? Que ele não assinou essa colaboração sem a assistência de uma defesa técnica, o papel do juiz é a homologação. Quem discute os termos é o Ministério Público. O juiz não pode chegar e falar, olha, eu não vou homologar esse acordo porque o Ministério Público está prometendo perdão judicial apenas com a revelação da estrutura hierárquica e a divisão da organização, não está me entregando mais nada. Então eu, enquanto magistrado, não concordo, eu quero a recuperação total daquele dinheiro que foi desviado. Isso não é papel do juiz, porque é justiça negocial. É o Ministério Público e o delator enquanto partes negociando. É o colaborador e o Ministério Público que negociam, ou o colaborador e o delegado de polícia que negociam. Não tem, aí lógico, né, com a assistência do Ministério Público, mas não tem o papel do juiz aí. O juiz, ele apenas homologa este acordo que tenha sido firmado, verificando então esses requisitos legais de regularidade, voluntariedade, efetividade e legalidade. Pois bem, lá no artigo 4º tem então, né, a título de exemplo, quando tenha como resultado a recuperação total ou parcial do produto, proveito das infrações penais cometidas, a localização de eventual vítima com a sua integridade preservada, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações por eles praticados. E aí a gente tem como demais requisitos, né? Em qualquer caso, a concessão desses benefícios, então, vai ser o perdão judicial, vai ser redução de pena, vai ser substituição por restritiva de direitos? Em que situações? Então, o que o juiz vai olhar nesse acordo para homologar? A personalidade do colaborador, natureza, circunstância, gravidade da infração, repercussão social e a eficácia dessa colaboração, né? Que é aquilo que eu falei com os senhores. Aquilo que foi prometido foi entregue? Sim, não. Em que percentual? Esse acordo é válido? Então, aí é o papel do juiz de homologação deste acordo. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia, com a manifestação do MP, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Então, é o que eu falei para vocês, é a justiça negocial, né, na sua excelência. É o Ministério Público negociando com o colaborador a melhor maneira, né, de se chegar, então, aos demais membros dessa organização criminosa. Percebam, senhores, que a gente não está tratando aqui desse criminoso que a gente habitualmente verifica aí como, entre muitas aspas, né, cliente do nosso sistema penal seletivo. Quando a gente fala de organização criminosa, a gente está tratando muitas vezes daquele criminoso tratado como criminoso de colarinho branco, aqueles envolvidos em lavagem de dinheiro, grandes esquemas criminosos. Nós estamos vendo aí, grandes construtoras envolvidas, né, em esquemas de desvio de dinheiro público, que envolve também agentes políticos. Então, percebam, senhores, que é aquela criminalidade que o indivíduo está de terninho e gravata lá na sua mesa do escritório e que ele tem toda uma rede por detrás que consegue mandar dinheiro para o exterior em fração de segundos, que consegue fracionar esse dinheiro de maneira que ele não seja detectado e enviar lá para paraísos fiscais. Então, a gente não está tratando do criminoso pé de chinelo que comete furto na rua, né, e que é pego, e que aí é condenado por furto, novamente condenado por furto. Nós não estamos tratando do traficante aqui, ponta do tráfico, que é aquele que entrega a droga na rua. Não, nós estamos tratando daquele que sequer encosta na droga, que é um telefonema e a droga está toda distribuída, que sequer coloca a mão na mala de dinheiro, porque ele tem quem coloque a mão por ele, né?
Então, a gente está falando de pessoas que, pelo seu posicionamento social, né, pelo seu nível de influência mesmo social, elas são pessoas mais difíceis de serem atingidas. Então, quando a gente traz aqui esse Instituto da Colaboração Premiada, é porque o Estado ele é ineficiente em alcançar essas pessoas. Então, o mecanismo que o Estado encontrou para alcançar esse tipo de pessoa que está blindada, né, socialmente, foi por meio de oferecer, então, a colaboração premiada. Olha, você me entrega quem é que está com você e que eu sou ineficiente para descobrir, né? Eu, Estado, sou ineficiente para descobrir. Me entregue quem está com você, que eu te prometo, então, perdão judicial dos seus crimes, parcelar a multa aí, né? Além dos acordos de leniência firmados com as empresas, eu tenho aqui esse acordo específico para você, enquanto colaborador, de que o Estado não vai atrás de você, de que você não vai ficar preso. Bom, firmada então entre o Ministério Público e o colaborador, ou firmada entre a autoridade policial e o colaborador com posterior acompanhamento do Ministério Público, porém acompanhada pelo juiz quanto à questão da homologação. E aí, como dito até agora, o que o juiz vai verificar nessa homologação? A regularidade tão somente a regularidade dessa negociação, deste acordo, né, com relação à eficácia. Então, é a justiça negocial. As partes, elas negociaram com paridade de armas, vai verificar se houve o respeito, né, a questão da defesa técnica por parte do colaborador, mas também vai verificar aquilo que foi prometido foi alcançado. Então, a eficácia do acordo de colaboração é de competência do juiz verificar quando da homologação desse acordo. O acordo não vai ser homologado se ele não for eficaz. Assim também, foram informações relevantes, essas informações levaram aqueles resultados que estão lá nos incisos do artigo 4º, porque uma vez que é um acordo estabelecido entre as partes, vigora o pacta sunt servanda. Este acordo negocial, ele faz lei entre as partes. Então, aquilo que o colaborador se comprometeu a entregar, ele tem que efetivamente entregar. O que o Ministério Público ou a autoridade policial tem que ter cuidado quando vai firmar esses acordos de colaboração? Tem que ter atenção com relação ao benefício que é oferecido. Então, tem que ter parcimônia na oferta desses benefícios. Por quê? Porque o benefício ele tem que ser proporcional, uma vez que o juiz não pode entrar no mérito do acordo. Você ofereceu perdão judicial ao Ministério Público, mas ele só está apresentando aqui 2 outros integrantes dessa organização criminosa. E então eu, como magistrado, não entendo que fosse o caso de perdão judicial, ou mais, ofereceu o acordo de não persecução, que a gente vai ver, né, mais adiante no parágrafo 4º, ofereceu não persecução, e eu entendo que era o caso apenas de uma eventual redução de pena, se ele fosse condenado, ou mesmo de um perdão judicial. O juiz não pode entrar nesse mérito, é um acordo entre o Ministério Público e o colaborador assistido por seu defensor. Então, a justiça negocial aqui no processo penal. Mas o juiz vai verificar a voluntariedade, a regularidade, a eficácia desse acordo, né? Se as informações, se elas são relevantes, né? A efetividade do acordo. Com relação ao momento em que esse acordo pode ser celebrado, como eu já destaquei para vocês, não tem limite, né? Esse acordo ele pode ser celebrado em qualquer momento da persecução penal, mesmo após a sentença. O que vai diferenciar é o alcance desse acordo, né? E o limite dos benefícios. Os benefícios que podem ser propostos antes da sentença, eles vão até um acordo de não persecução, se esse colaborador ele não for o chefe dessa organização criminosa. Depois da sentença, vai até a redução pela metade da pena. Mas a qualquer momento. Bom, então, continuando. A gente tem, então, que tem que atender a um desses resultados que estão previstos aqui, né? No artigo 4º, os incisos. E aí os benefícios são os que estão elencados no caput do artigo 4º.
Mas a gente tem os requisitos também que estão previstos no artigo 1º, que foram aqueles que eu elenquei para vocês, que tem que levar em conta também a personalidade do colaborador, a circunstância em que as infrações foram praticadas, a repercussão social dos fatos criminosos que envolvem essa organização, a natureza, né, das infrações penais cometidas pela organização criminosa e a eficácia da colaboração. Se considerando a relevância dessas informações prestadas, o Ministério Público ou mesmo o delegado de polícia, com a manifestação do MP, vejam bem, o delegado pode celebrar, né, a autoridade policial pode celebrar o acordo de colaboração premiada direto com o colaborador, mas tem que haver posterior manifestação do MP, porque quem é o titular da ação penal? É o MP, não é o delegado de polícia. Então, a qualquer momento, o delegado de polícia ou o MP, em comum acordo, né, com o colaborador, pode incluir neste acordo de colaboração premiada o perdão judicial, mesmo que ele não conste da proposta inicial. Então, se as informações que forem levantadas a partir daquele acordo, que é um meio de obtenção de prova, meio que vai levar à obtenção de outras provas, a partir do momento em que as informações foram tão relevantes que justificam uma maior oferta para o colaborador, para que ele entregue outras informações, o perdão judicial ele pode ser incluído, mesmo que ele não conste da proposta inicial. E aí eu falei com vocês na não persecução penal, né? Eu falei, pode haver inclusive acordo de não persecução. Pode? Sim. Em quais circunstâncias? Quando aquele colaborador não for líder da organização criminosa e quando ele for o primeiro a delatar, o primeiro a colaborar. E aí, como eu disse para vocês, um livro muito interessante para vocês lerem, que não dá tempo da gente abordar todo o tema aqui, é A Teoria dos Jogos aplicada ao processo penal, do professor Alexandre Moraes da Rosa, né? Por quê? Lá explica nitidamente como é que funcionam esses acordos da justiça negocial da colaboração premiada. O colaborador ele está no estado de inércia e algo tem que levá-lo a colaborar, tem que mostrar para ele que é mais importante, que é mais interessante ele falar do que ele manter o silêncio. Então, é por isso que a gente tem esses benefícios que são elencados aqui na lei de colaboração premiada, para que eles consigam motivar esse colaborador a sair da inércia e a falar para entregar. Por essa razão da ineficiência do Estado ser ineficaz para correr atrás desse tipo de crime, desse tipo de criminalidade, desse tipo de organização, né, por seus próprios meios. Bom, nesse caso de não persecução penal, não tem processo, não tem ação penal, né? Não tem sequer a instauração da ação penal. É um acordo de não persecução mesmo, é um acordo de, se você colaborar e se a gente tiver provas depois que lastreiem essa sua colaboração, ou seja, se essa sua colaboração for efetiva, vejam bem, os senhores, que eu estou focando na questão da colaboração efetiva todas as vezes que a gente trata de colaboração, porque tem que haver a efetividade da colaboração para que ela seja válida. Então, não basta ele chegar lá e falar, o cidadão X, o político Y está envolvido aqui com a organização criminosa. Se ele não provar, essa colaboração dele não é efetiva, então ele não vai ter os benefícios. Então, não vai ter sequer processo, no caso do acordo de não persecução. Como o colaborador ele vai confessar, ele vai entregar, né, seja o produto, seja a eventual vítima com a integridade preservada, seja os demais membros e a estrutura da organização criminosa da qual ele faz parte, qual que é o primeiro requisito? O que o primeiro advém desse acordo? É a confissão dele. E aquele que confessa, ele é réu no processo, concorda? A confissão, ela vem daquele que também é réu. Mas aí a gente tem uma particularidade com relação ao colaborador, que se ele quer colaborar, ele tem que abrir mão do direito constitucional ao silêncio que assiste a todos os réus no processo penal. Vejam bem, ele não vai perder a condição de réu. Porém, ele, ao mesmo tempo que ele é réu, é dado a ele o mesmo tratamento se essa colaboração for efetiva, se ela tiver lastreio em provas depois, porque, como nós vamos ver, a condenação ela não pode ser baseada exclusivamente em colaboração premiada, tem que ter lastreio em outras provas, então a gente tem que ter robustez, né, dessas provas, tem que ser provas robustas que levem a crer que aquela
situação narrada na colaboração que ela é verdade, né? Então, que aquele apontado como integrante da organização criminosa, ele realmente faz parte. Então, não é a mera delação, não é a mera colaboração. Tem que haver depois um arcabouço de provas que confirme essa colaboração, porque ela tem que ser efetiva. Mas então, vejam bem, ele confessa. Porém, como essa colaboração vai ser levada como, entre aspas, não é testemunha, é réu, mas ele, enquanto colaborador, é como se fosse uma testemunha nesse processo, ele tem que abrir mão da garantia constitucional ao silêncio. Uma vez que ele está disposto a colaborar, lá em juízo, ele tem que ter o compromisso com a verdade, assim como as testemunhas do processo têm compromisso com a verdade. Então, ele não pode mentir em juízo, ele não pode se manter silente em juízo, porque ele tem que contar tudo aquilo que ele assinou naquele acordo de colaboração. Bom, esse acordo, ele vincula o colaborador. Então, aquilo que ele ficou de apresentar, aquilo que ele se comprometeu a apresentar como prova, ele tem que apresentar. E essas informações, elas têm que ser relevantes, elas têm que levar realmente ao desmantelamento dessa organização criminosa, ao rastreio dos produtos dessa organização, né? Não podem ser informações acessórias, tem que ser informações relevantes que levem à identificação de outros membros, a encontrar o dinheiro, né? A desmantelar toda a prática criminosa. Uma vez que esse colaborador, bom, ele integra uma organização criminosa, né? Será que ele falar, o que acontece com quem fala no meio do crime, né? Então, uma vez que esse colaborador, ele está disposto a firmar um acordo de colaboração, a colaborar com a justiça, né? Para entregar os outros membros, para entregar o chefe da organização criminosa, se ele assim o conhecer, né? Ou entregar outros membros, o modus operandi, os produtos, né? Fica carga roubada, é uma organização criminosa especializada em roubo de carga. Nós temos determinados barracões para onde as cargas são levadas, depois os eletrônicos são distribuídos para a região Y, X e Z. A gente tem um contador que é o responsável por esquentar a nota fiscal para dar uma aparência de legalidade a essa carga, e a gente tem depois os mercados que distribuem, a gente tem as lojas de eletrônicos. É uma quadrilha especializada no desvio de medicamentos farmacêuticos. Então, a gente tem as farmácias, a gente tem aqui também o contador, que é responsável por dar uma aparência de legalidade, esquentar, né, as notas fiscais. Então, mas eu não sei contar quem que é o chefe da organização criminosa. Mas são relevantes essas informações, né? Então, é um acordo de colaboração que é efetivo. Não tem que necessariamente o colaborador conhecer o cabeça da organização, não. Lá na época lá da lei seca nos Estados Unidos, não precisava daquele que trabalhava nas lavanderias do Al Capone conhecer o chefão diretamente, não. Ele sabia que essas lavanderias eram usadas para lavar o dinheiro, daí, né, diz parte da literatura que daí vem a expressão lavagem de dinheiro, mas essas lavanderias, elas eram utilizadas para dar uma aparência de legalidade, para trazer uma origem lícita para aquele dinheiro que era ilícito lá da venda de bebidas alcoólicas que era proibido. Então, não precisa do integrante da organização criminosa conhecer o chefão. Ele conhece o modus operandi, ele sabe aonde que fica o produto da atividade criminosa. Isso são informações relevantes, né? Que podem levar ao desmantelamento dessa organização criminosa. Então, ele passa a ser tratado como direito ao programa de proteção. Ele, a família, eles têm direito à proteção. Essa colaboração, ela é um acordo que é firmado sigilosamente, não é um acordo público. Ele é cravado com sigilo. Por quê? Porque se fosse público, aquelas provas que ele se comprometeu, que podem ser produzidas a partir daí, os outros membros poderiam destruir provas, coagir testemunhas, né? Silenciar testemunhas, cometer outros ilícitos. Então, por isso que esse é um acordo sigiloso. E ele tem que ter constância, né? Nessa colaboração, é uma colaboração que tem que ter constância. Se ele falou lá para o Ministério Público, no momento do acordo, ou para a autoridade policial, ele não pode mudar a versão dele em juízo. Pode mudar de ideia, não pode trocar. Uma vez que ele firmou um acordo, ele tem que manter esse depoimento em juízo. E ele firma o compromisso de comparecer em juízo para testemunhar, né? Para relatar aquilo que ele
delatou aquilo que ele colaborou nesse acordo de colaboração premiada. E como eu levantei para vocês, a colaboração premiada única e exclusivamente, ela não é elemento suficiente para condenação, para balizar uma condenação. É necessário que essa colaboração ela se sustente por outras provas que estão lá presentes, que foram produzidas nos autos. Então, a mera colaboração sem outras provas, ela é insuficiente para condenação. E como insuficiente, ela não é efetiva. Não sendo efetiva, não precisa haver benefício, não precisa o Ministério Público cumprir a sua parte no acordo, o juiz não precisa homologar esse acordo. Né? Porque efetividade é o requisito que eu estou batendo na tecla com vocês aqui o tempo todo. A gente tem ainda N coisas que podem ser faladas sobre colaboração premiada. Nós temos colaboração premiada lá no Código Penal, a gente tem colaboração premiada lá na Lei de Drogas, mas aí o nosso tempo hoje é escasso, a gente está falando, né, da lei de organizações criminosas. Nós gostaríamos uma outra aula só para falar de colaboração premiada. O que eu tenho para falar para vocês de colaboração hoje é isso, né? A gente vai abordar agora um pouquinho sobre a questão da infiltração, do agente infiltrado, da ação controlada, né? E aí a gente fica com essa outra temática para a gente tratar numa aula mais adiante. Então, a gente tem lá, quando a gente tem no artigo 3º os meios de obtenção de prova, a gente tem no inciso 3 a ação controlada. O que é ação controlada? É o retardo da intervenção policial, é o retardo da intervenção administrativa relativa à ação praticada por uma organização criminosa, ou então por uma ação vinculada a essa organização criminosa. Desde que essa ação ela seja mantida por observação ou acompanhamento, né? E a autoridade policial ela estabeleça qual que é o melhor momento de agir. Para que tem esse retardo que a gente chama, né, de flagrante retardado lá no processo penal? Vejam bem, a coleta de informações com relação às atividades de uma organização criminosa muitas vezes depende da observação dos passos dessa organização. Então, quanto mais a autoridade policial ela posterga essa intervenção de maneira controlada, de maneira vigiada, mais elementos ela consegue colher, né? Mais elementos de informação ela consegue colher para depois embasar a ação penal, para conseguir levantar mais autores, para conseguir levantar o modus operandi, para conseguir estabelecer aonde atua uma rede de organizações criminosas. Esse retardo dessa intervenção policial, ele não pode se dar a bel prazer da autoridade policial. Ele tem que ser previamente comunicado ao juiz, né? O juiz estabelece os limites desse retardo e, se for o caso, ele comunica ao Ministério Público. Então, é imprescindível para a ação controlada a autorização judicial prévia. É sigiloso, né, por questões óbvias. Você quer desmantelar uma organização criminosa, se isso for tornado público, a ação controlada ela vai perder a sua eficácia, né? Se aqueles agentes da organização eles sabem que eles estão sendo vigiados e que a autoridade policial está esperando o melhor momento para dar o flagrante, já que se trata, né, de um crime permanente, eles vão parar de agir. E aí vai perder o objeto, né? Então, é sigiloso. Quem tem conhecimento são só aqueles que estão envolvidos na ação controlada. Essa ação controlada, ela pode envolver, inclusive, mais de um estado, mais de um país, né? Está previsto aqui na Lei 12.850, lá no artigo 9º, que pode haver colaboração de autoridades policiais de diferentes países, né? Desde que os riscos de fuga ou extravio eles sejam reduzidos, né? Você envolve a autoridade de outro país justamente para evitar o risco de fuga, de evasão desses produtos e dessas pessoas que estão sendo vigiadas, estão sendo monitoradas. E aí a gente tem uma outra figura que que pode estar diretamente ligada à ação controlada, mas, né, não necessariamente pode existir ação controlada sem haver infiltração policial, né? Mas a infiltração policial ela está relacionada muitas vezes com a ação controlada. Está lá no inciso 7 do artigo 3º, que é a infiltração
por policiais em atividades de investigação. Essa infiltração ela é autorizada também pelo juiz quando ela for imprescindível. Por quê? Porque ela põe em risco a segurança e a vida do policial que está sendo infiltrado. Então, não é uma ação que ela pode ser rotineira, que ela pode ser corriqueira, não. Havendo outros meios de obtenção de prova, eles são preferíveis à infiltração. A infiltração só é utilizada quando for imprescindível, quando houver fortes indícios de que trata-se de uma organização criminosa ou que trata-se de uma associação de tráfico de drogas. Ela é determinada exclusivamente pelo juiz, mas ele não decreta de ofício, né? O delegado requer ao Ministério Público e o Ministério Público se manifesta, ou o Ministério Público pode requerer diretamente, ou o delegado representa ao Ministério Público para que ele requeira a autoridade judiciária, ou o Ministério Público diretamente requer ao juiz quando ele entender que é imprescindível, e aí o delegado se manifesta. Enquanto autoridade policial, o delegado se manifesta com relação à imprescindibilidade dessa infiltração policial. É um tipo de prova subsidiário, ele tem que ser sustentado por outras provas presentes nos autos, tal qual a colaboração premiada que a gente estava tratando até agora. E ela tem um prazo de 6 meses que pode ser prorrogável, né, por igual período, tantas quantas sejam as vezes que seja necessário. Não é uma prorrogação, são prorrogações por 6 meses, tantas quantas sejam as vezes que seja necessário. Esse agente infiltrado ele tem que apresentar um relatório circunstanciado, né, apresentando ali quais são os avanços que está tendo na infiltração, o que ele está descobrindo, o que ele está conseguindo desmantelar com essa infiltração, e ele tem direito a que essa operação ela seja suspensa, ela seja sustada a qualquer momento. Esse agente infiltrado, ele tem direitos, ele pode se recusar, ele pode desistir a qualquer momento, né? Uma vez que a infiltração já tenha sido iniciada, ele tem direito de ter a sua autoridade preservada, mesmo com a utilização de documentos falsos. E ele tem aqueles demais direitos que são assegurados às testemunhas nos programas de proteção da testemunha. Ele tem que guardar, durante essa sua infiltração, proporcionalidade com a finalidade da investigação. Ele responde, então, pelos excessos praticados. Quando a gente fala que é permitido ao agente policial infiltrado, inclusive a prática de crimes, essa permissão da prática de crimes, ela não abarca crimes graves, ela não abarca uma lesão corporal grave, não abarca um homicídio. Ela abarca aqueles delitos que são os delitos decorrentes da prática daquela organização criminosa. Ele está lá envolvido numa organização de tráfico de drogas, ele vai entregar droga em determinado momento. Ele vai negociar com os fornecedores ou com os consumidores daquela droga. Ele está lá envolvido numa organização criminosa de lavagem de dinheiro, ele vai ter que negociar essa questão de levar o dinheiro, trazer, né, esquentar notas fiscais, está envolvido aí numa quadrilha, desculpem, né, o linguajar informal, mas está envolvido aí numa organização criminosa de fraudes. Algum momento ele vai ter que fraudar documentos, e aí não é punível essas infrações que ele cometer no âmbito da infração que guardem relação, que guardem proporcionalidade com a finalidade da investigação. Está lá no artigo 13, parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação. Mas aí vem a vírgula. Quando inexigível conduta diversa. Então, ele está amparado por um excludente de culpabilidade, mas tão somente quando não se exigir dele uma conduta diversa daquela que ele está praticando. Não se espera que um agente infiltrado cometa um homicídio. Então, se o agente é levado a crer, como ele pode suspender essa atuação dele em qualquer momento, se ele é levado a crer pelas circunstâncias que ele está sendo levado a cometer um homicídio, que ele está indo para um lugar onde ele vai ter que cometer um homicídio para provar lealdade, uma lesão corporal grave, o que ele tem que fazer é acionar a autoridade policial de imediato, sair dali de onde ele esteja e abandonar essa infiltração.
porque não, tem que ter limites para a infiltração policial. E esses limites são os limites éticos, né? São os limites daquilo que é do lícito e do ilícito que não seja alcançado pela inexigibilidade de conduta diversa. Então, a gente fala muito em equilíbrio, né? Proporcionalidade entre a ação do agente infiltrado e o delito que ele está prestes a cometer e o delito que ele vai cometer. Não guardada essa proporção, ele vai responder pelo excesso, como já diz o próprio artigo 13, né? Respondendo ao agente pelos excessos praticados. Bom, além da inexigibilidade de conduta diversa, a gente tem outros também excludentes, né? Nesse caso, excludentes de ilicitude com relação à infiltração do agente. Com relação ao uso de documentos falsos, que a própria lei permite aí, né, que seja dada a ele outra identidade para resguardar a sua própria, ele está amparado pelo exercício regular de um direito, né? E a gente pode falar que com relação à falsa identidade também não tem o dolo, que é o elemento subjetivo caracterizador do crime. Ele não quer atribuir-se falsa identidade buscando obter vantagem. Não, ele está infiltrado e para proteger a sua identidade é que ele está usando de uma identidade falsa. Mas aí o que a gente tem que ter em mente? Essa questão da razoabilidade, da proporcionalidade, sempre. Né? Uma vez que seja exigido do agente transpor esse limite do proporcional entre desmantelar a organização criminosa e o crime que ele vai cometer, ele tem que abandonar a infiltração imediatamente, porque ele responde pelo excesso, seja esse excesso doloso ou seja esse excesso culposo. Para finalizar, então, né, os últimos aspectos que a gente pode falar dessa lei 12.850. O mais importante foi que ela conceituou organização criminosa, que até então a gente não tinha uma conceituação na legislação pátria que deixasse claro o que é organização criminosa. A partir dela a gente teve, então, essa conceituação. Ela trouxe também, de uma maneira mais ampla, mais abrangente do que nas outras legislações anteriores, o Instituto da Colaboração Premiada. E aí, tem diversas críticas à questão desse instituto, porque ele pode levar, inclusive, à não persecução penal, né? Então, as críticas, elas são no sentido de que fere diversos princípios processuais penais, dentre eles a indisponibilidade da ação penal, fere o princípio do juízo natural, porque a justiça negocial ela é tratada entre o Ministério Público ou autoridade policial e o colaborador, sem a participação do juiz, que é a quem compete sentenciar, né? Decidir sobre crimes praticados. E aí outros diversos princípios. Mas o que a gente pode ter em mente? Que a gente tem outros institutos nesse sentido, né? No nosso ordenamento jurídico. A gente tem o próprio Instituto do Arrependimento Posterior, que traz redução de pena, a confissão, que é uma atenuante também, e aí a colaboração premiada ela vem nesse mesmo sentido. Como eu falei para vocês, é requisito dela de validade que haja a confissão daquele agente colaborador. Ele não pode apenas apontar a conduta de terceiros, né? Ele tem que explicar qual que é o seu papel também nessa organização. E, inclusive, não tem extensão subjetiva dessa colaboração dele, ela aproveita somente aquele que colaborou. Então, assim, a despeito das críticas, a gente tem aí hoje a colaboração premiada como um instituto válido e que está sendo largamente utilizado, né, pelo nosso Ministério Público, principalmente pelo Ministério Público Federal. Se for para eu falar de uma crítica minha pessoal, ela vai muito no sentido dessa seletividade que a gente vê todos os dias no direito penal. A despeito daquelas críticas que a gente vê de que a colaboração premiada ela fere a presunção de inocência, eu vejo por um outro lado. Nós estamos vendo aí pessoas, né, influentes e que desviaram milhões e que estão saindo praticamente ilesos desses acordos de colaboração. Elas estão devolvendo aquilo, né, que foi desviado, teoricamente, mas elas estão conseguindo parcelar a multa em 100 anos, de verdade, né? Teve aí um acordo de colaboração premiada em que a multa foi parcelada em 100 anos. Então, a gente está vendo parcelamento, né, extenso, acordo de não persecução penal, e aí o que a gente é levado a crer? Que essa criminalidade de colarinho branco, ela compensa.
Porque hoje, se eu sou um agente privado e eu fui agente corruptor de um agente público, o que vocês acham que lucrou mais? Quando eu ofereço 200 milhões para um agente público para ele silenciar, é porque eu estou lucrando de dinheiro público desviado muito mais do que aquilo, porque senão não compensaria para mim, enquanto integrante de organização criminosa, celebrar um acordo de corrupção com o poder público. E aí, eu chego com a cabeça do político na bandeja e saio ilesa. É isso que acontece com alguns dos acordos de colaboração premiada. Então, leva a crer que, aquele que comete um furto, ele vai preso, né? Mas aquele que desvia milhões e depois ele colabora com a justiça e entrega a organização criminosa, ele pode sair, inclusive com acordo de não persecução penal. Nem processo penal ele vai sofrer, nem ação ele sofre. Então, mas essa é uma crítica minha. O acordo de colaboração premiada ele está aí, a colaboração premiada está prevista na Lei 12.850, está válida, está sendo utilizada. Se com parcimônia ou não do Ministério Público, eu deixo para os senhores analisarem, né? Se está tendo esses cuidados de não oferecer benefícios além daqueles que são proporcionais à colaboração que está sendo prestada. Isso aí vai do entendimento de cada um, né? É uma justiça negocial e o que o juiz faz é apenas homologar. Quem coloca essa balança aí é o Ministério Público na hora de ofertar o acordo. Eu espero que a aula tenha sido interessante, né? Espero vê-los em outras oportunidades. Agradeço aí a atenção de todos e estou à disposição aí para sanar eventuais dúvidas. Um abraço e até a próxima.